Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante que eu quis trazer de uma experiência minha como empreendedor num ramo totalmente diferente. Hoje eu estou posicionado como consultor de empresas, ajudo pequenos empresários a ter uma gestão eficiente que traga lucro para eles e menos preocupação, menos prisão dentro da empresa, né? Mas é de um tempo em que eu estava atuando como dono de hamburgueria. Foi bem curtinho o espaço de tempo, eu não lembro necessariamente quanto tempo foi, mas foram meses e eu aprendi lições valiosas e importantíssimas a todo tipo de negócio. Então, esse vídeo eu vou falar sobre isso, 3 coisas importantes quando você abre um negócio, quando você está começando um negócio e talvez para aqueles que já estão rodando um negócio faça sentido também. Então eu quero te pedir encarecidamente, deixe o seu like no começo desse vídeo, se inscreva no nosso canal e também ative o sino das notificações para você não perder nenhuma publicação, nenhuma postagem que a gente faz aqui no nosso canal. Nesse tempo em que eu empreendia nessa área de alimentícia, alimentar, eu estava um pouco confuso sobre o que eu iria fazer e um amigo me convidou para poder ser o empresário desse segmento, né? Vamos abrir uma hamburgueria. Eu falei, ótimo, vamos embora. Eu tô falando sobre isso nesse vídeo porque esse final de semana eu fui fazer um hambúrguer lá em casa para mim e para minha família e acabou que eu queimei a mão, o óleo espirrou na minha mão e tal, machucou, ficou bem feio. E eu falei, cara, eu vou lembrar, vou usar isso aqui para poder gravar um vídeo, né? Que me trouxe a memória de quando eu estava fazendo lanche, né? Eu estava diante da chapa fazendo lanche para as pessoas. E esse amigo me convidou, eu aceitei, eu não estava fazendo nada, né? Eu era CLT na época, na verdade, e eu acabei indo com ele nesse empreendimento, nessa aventura. E aconteceu algumas coisas, alguns desafios normais da vida do empresário, né? O empresário, ele mais tem que vencer gigantes, subir montanhas todos os dias do que tudo, né? Para conseguir o lucro. E um dos desafios que surgiram, o primeiro até que eu vou contar aqui para vocês, faça o que você pode com aquilo que você tem. E eu lembro que nós estávamos com dificuldade na logística, porque como nós estávamos começando ainda o lanche, as pessoas não nos conheciam e nós tínhamos uma baixa pedida de lanche, né? Então nós tínhamos poucos pedidos e os motoboys que estavam disponíveis no mercado, até amigos nossos, eles falavam, olha, vocês garantem aí pra gente um valor específico, um valor X pra gente ficar disponível para vocês, ou a gente vai ter que correr e quando sair um pedido aqui a gente corre para vocês. Só que esses encontros não aconteciam, então a gente não tinha disponibilidade de caixa para poder garantir o que ele estava pedindo ali na noite, para ele ficar exclusivo pra gente, porque a gente não tinha gerado ainda demanda suficiente, né, pedidos suficientes. E aí acontecia que a gente perdia esse motoboy. E quando a gente tinha pedido, a gente tinha que fazer, tinha que dar um jeito. E um dos sócios tinha como um fator competitivo, vou colocar assim, uma moto. E no começo ele até colocava a moto e tal, ele é até um amigo meu, nem mora mais no Brasil. Ele colocava a moto dele no negócio, fazia as entregas e tal, mas depois ele começou a querer tirar a moto dele do negócio. Lá, cara, não vou colocar minha moto aqui mais não. A gente vai ter que dar uma outra forma, dar um outro jeito de conseguir fazer essas entregas. E eu dei a sugestão da gente usar bicicletas, cara. Hoje é comum você ver entregadores de bicicleta por aí. Eu não lembro de que ano era isso, tá? Mas era bem antes de surgir até esses aplicativos, essas coisas assim. E eu mencionei para eles, olha, vamos colocar uma bicicleta para entregar. E aí ele pegou e viu aquilo, o outro sócio olhou aquilo com uma cara de estranheza e falaram assim, cara, isso não vai rolar. Imagina uma pessoa recebendo lanche na casa dela com uma bicicleta, um entregador indo de bicicleta, cara, esse negócio tira totalmente o valor, né, e tal. E depois, em seguida, o mercado veio a trazer os entregadores com bicicleta, né? A gente vê aí as grandes redes, grandes aplicativos aí, existem entregadores de bicicleta, cara. Isso me deixou, depois, né, quando aconteceu, eu falei, cara, perderam uma oportunidade de um custo baixíssimo, né? Entregar com a bicicleta. Quem quer dá um jeito, quem quer trabalho faz do jeito que dá. Então, era o que a gente poderia conseguir na época, uma bicicleta. Se não me engano, até um dos chapeiros que a gente tinha lá tinha uma bicicleta. Ele poderia ter, até emprestar essa bicicleta pra gente fazer, a gente pagar para ele ali um royalty da corrida, né? Embora não use gasolina, não usa nada. Mas e eles não quiseram. Então, a lição que eu aprendi, eu falei, cara, esse negócio não vai dar certo, porque eles não querem usar o que a gente tem para o negócio funcionar. E a segunda lição que eu tiro a partir disso escolha bem os seus sócios, porque muitas vezes as decisões importantes na empresa, elas vão ser tomadas, se você tem um sócio, por vocês dois. E se você estiver querendo fazer alguma coisa, eu estou querendo ir para essa decisão aqui, ir por esse caminho, na verdade, e o seu sócio achar que não deve ser feito assim, olha, vamos fazer de outra forma, vamos por esse outro caminho, igual esse caso da bicicleta, uma decisão simples, né? Mas acabou que a gente veio fechar depois. A gente estava sem capacidade de entrega, a gente estava com muitos problemas gerenciais, né? Eu lembro até de um professor na faculdade que me disse o seguinte, olha, nos Estados Unidos eles valorizam muito as pessoas que quebram os seus negócios porque eles aprendem rápido.
dificilmente eles gostam de parceiros que nunca empreenderam, que nunca colocaram a pele em jogo, né? O pessoal fala muito skin in the game, porque essas pessoas não têm malícia, elas não conhecem o mercado, como que ele funciona, eles são muito teóricos. Então, a gente aprendeu, mas a gente precisou quebrar para isso e ter um sócio que está alinhado com aquilo que você entende, aquilo que você pensa, ou você ser um sócio majoritário, aquele que toma as decisões, é algo que talvez seja mais interessante se você é uma pessoa que pensa o futuro do negócio, se você tem uma convicção sobre como deve ser feito, se você tem uma ideia de como você deve reagir diante de uma adversidade. Pegando o exemplo aqui do vídeo, a gente não tinha como entregar, né? Então a gente precisava de uma bicicleta ou de uma moto, de alguma forma, para a gente entregar esses lanches, e acabou que eu fui voto vencido. Eram três sócios, né? E acabou que eu fui voto vencido e a gente não conseguiu operar. Então é por isso que é importante você escolher bem os seus sócios, tá? Para não haver divergência de opinião, e não só de opinião, de tomada de decisão, e você ser voto vencido quando você está vendo claramente que precisa ser tomada uma decisão, tá? E também quando você está errado, você tem que ter também humildade para falar o seguinte: cara, eu acho que o prático, o que vai funcionar agora é o que eles estão falando, e você tem que baixar a bola, por assim dizer, ser humilde, né? Be humble, acho que é assim que fala, e ficar quietinho, pianinho, e deixar as decisões práticas acontecerem. Negócios é praticidade, tá? Não existe filosofia, não existe poesia por trás de negócio, não. É valor para o cliente e dinheiro no meu bolso. É isso, de forma bem simples. E a terceira dica que eu acho muito interessante falar é: não tenha sócios. Nossa, você acabou de falar sobre ter sócios, sobre escolher bem os sócios. É muito interessante você escolher bem seus sócios, mas se você puder rodar um projeto sem sócios, fazer acontecer, você por você mesmo, fazer a sua equipe, construir a empresa, esses conflitos anteriores que eu mencionei, eles vão ser evitados. Então você vai tomar as decisões para o bem ou para o mal da organização, da companhia, da empresa, mas você vai ter o poder de decisão final, você não vai se desgastar. E também, quando a gente tem sócio, acontece um problema muito comum entre as pessoas, que é aquela frase que define bem que cachorro com 2 donos morre de fome. Muitas vezes, a sociedade faz com que nós venhamos acreditar que o outro vai fazer algo que muitas vezes a gente nem conversou. É comum ter problema de comunicação em qualquer área da vida, e nos negócios não é diferente. Então, eu esperava que você iria fazer isso, e eu esperava de você aquilo, e você não está fazendo. E aí começa os problemas. É lógico que as atribuições podem ser definidas antes, né? O que cada cargo faz, o que cada um tem que entregar, só que existem muitos problemas em relação a isso. Então, se você puder rodar um negócio sem sócio, você por você mesmo, eu acho que talvez seja mais interessante, até para você não se auto-sabotar. Tá? Não está dando certo porque fulano de tal não está fazendo isso, não está entregando aquilo, e aí o negócio não está dando certo. E dar desculpa, jogar a responsabilidade no outro é algo muito comum. Então, é melhor que você faça por você mesmo, porque você vai ser o responsável pelo sucesso do seu negócio. Tá bom? Esse é o vídeo que eu queria trazer aqui para vocês hoje, essas 3 dicas de aprendizado que eu tive nessa época lá atrás, mas eu acho importante, relevante, talvez você está começando um negócio, ou já está rodando um negócio, está com esses 3 tipos de problemas, ou um deles, não sei, que você possa tirar lições para você implementar na sua empresa. Gostaria de deixar também, claro, que aqui embaixo nos comentários, no primeiro comentário fixado, na descrição, está o link do programa de Gestão Certa para você que quer melhorar a gestão da sua empresa, para ter uma gestão mais eficaz e traga mais segurança de lucro para você e te dê mais tempo para você viver sua vida com a sua família, tá bom? Forte abraço e é isso aí.